Eu estava aqui fazendo uma análise da leitura do livro do pastor Jonathan Leeman sobre a estrutura organizacional e sobre a disciplina da igreja. E ele traça um paralelo entre dois tipos de crentes: aqueles que entendem que a estrutura organizacional tem que ser totalmente flexível, liberal, e o outro tipo de crente que entende que a estrutura deva ser totalmente inflexível, né? O que torna a estrutura legalista demais. E o pastor Jonathan vai dizer o seguinte: quando a linha divisória entre a igreja e o mundo se torna obscurecida, o plano de Deus para uma comunidade amorosa, perdoadora, caridosa e santa se torna menos evidente. Mas essa linha obscurecida é por si só uma consequência de outra linha obscurecida, a linha entre o Criador Santo e a criatura caída, entre o Deus amoroso e o homem idólatra. Isso nos diz que muitos dos escritores que exigem hoje uma concepção menos institucionalizada e delimitada da igreja local são os mesmos escritores que preferem o Deus imanente em vez do Deus transcendente, o Jesus humano em vez do Jesus divino, e uma Bíblia humana em vez de uma Bíblia divina. Nós fornecemos panos para apagar a linha divisória entre a igreja e o mundo, quando nos convencemos não de que somos a imagem de Deus, mas sim de que Deus é a nossa imagem e tem se misturado com a nossa idolatria por causa de seu amor. Dizendo de outro modo, conclui-se que uma visão deficiente sobre o amor e a igreja está arraigada numa visão deficiente sobre Deus e seu amor. Para resumir, da seguinte maneira: meu argumento para a membresia e a disciplina da igreja é o de que haja um limite evidente entre a igreja e o mundo, tão evidente quanto os limites entre o lado de dentro e o lado de fora do Éden, de dentro e de fora da arca, de dentro e de fora do arraial israelita, de dentro e de fora dos muros de Jerusalém. Todavia, o que se interpõe no caminho da nossa agilidade como cristãos e igrejas de um ocidente pós-moderno em seguir o chamado bíblico para que essa linha exista é a nossa concepção distorcida, sem santidade, sem verdade e sem sabedoria acerca de Deus e do amor de Deus. Então eu achei muito interessante essa dissertação do pastor Jonathan, porque a cada dia nós observamos uma falta de discrepância, né, entre a igreja, uma falta de diferenciação, uma falta de distinção entre a igreja e o mundo, entre o crente e o não crente, entre o salvo e o não salvo. E isso é de incomodar realmente, né? E o pastor Jonathan vai defender a tese de que a igreja precisa resgatar isto, precisa pregar isto, precisa lembrar que Deus é o equilíbrio. E a igreja que reflete, que entende esse Deus como Ele é, vai entender que Deus é santo e que exige de nós santidade, que exige de nós separação do mundo, e que Deus é amoroso também para perdoar, cheio de graça, cheio de amor. Então, se você entende esse equilíbrio, nunca vai se tornar, então, um abusador da graça de Deus, e vai agir com graça sobre os pecadores arrependidos, mas vai agir com disciplina sobre os pecadores não arrependidos. O pecador não arrependido, ele não precisa de graça, ele precisa de disciplina. E o pecador arrependido não precisa de tanta disciplina,
precisa de alguma disciplina, mas sobretudo ele precisa de graça, né? É isso.